Só aos 2 anos que veio o diagnóstico, os pais descobriram que o Heitor era portador do autismo. Que a gente percebia que mesmo nessa idade ele ainda não conseguia falar, nem em sílabazinhas pequenas, e a gente percebia que os outros bebês já balbuciavam, papá, mamã, pediam comidinha, e o Heitor ele não fazia isso. E isso começou a inquietar a gente. E a gente procurou o pediatra dele, a pediatra, mudamos de pediatra, né, inclusive, e ela nos aconselhou a procurar um neurologista para verificar, mas não apontou já o autismo como uma possibilidade, porque ela já tinha visto que era alguma coisa que era vista com certo preconceito por alguns pais. E foi o que nós fizemos. A partir dos 2 anos, que foi quando realmente eles disseram que ele iria precisar dessas terapias, nós começamos o tratamento mais intensivo e desde então ele é acompanhado por psicólogo, fonoaudiólogo e a neurologista, né? Periodicamente a gente o leva para lá e há pouco tempo foi fechado o diagnóstico que ele é autista leve, o que era chamado anteriormente de Asperger. Para chamar a atenção do imperativo Heitor, só mesmo as descobertas de Albert. Ele se diverte e ganha capacidade cognitiva e hoje comunica necessidades com os pais. Justamente nessa questão da fala que a gente destaca de avanço de desenvolvimento do Heitor especificamente, porque, como eu te disse, o grau dele é leve. Então, as dificuldades maiores dele, no iniciozinho, eram de interação, que ele suplantou com uma certa facilidade. E que o que só persistiu foi a questão da fala. E com o Albert, a gente viu que ele começou a perceber a necessidade de formular frases. Quando ele começou a falar, ele falava as palavras soltas. Falava água, comida, cuscuz. E ele percebia que com essas palavras soltas ele conseguia comunicar o que ele queria. E com o Albert, ele foi vendo o bonequinho, né, o personagem, falando frases mais completas. Papai, quero a maçã. E aí ele começou a se espelhar no personagem e a gente teve uma grata surpresa de vê-lo na vida real, colocando em prática essas frases também, né? O diagnóstico do autismo não é fácil, isso porque ele apresenta diferentes níveis de comprometimento. Apesar de os sinais do transtorno variarem, há 3 comprometimentos que são considerados mais comuns. O primeiro é na interação social, ou seja, no modo de se relacionar com outras crianças, adultos ou com o meio ambiente. O segundo sintoma recorrente é a dificuldade na comunicação. Há crianças que não desenvolvem a fala e outras que têm ecolalia, ou seja, fala repetitiva. E como terceiro sinal, o comportamento. As ações podem ser estereotipadas ou repetitivas. O diagnóstico do autismo é extremamente clínico, né? Na atual conjuntura da pesquisa, não existe, no caso, um exame que comprove autismo, né? O que existe é um rasteio precoce, né? Já existem especialistas na área que eles rasteiam precocemente o diagnóstico, por exemplo, com um flerte dos olhos, né? A gente chama do rasteio visual, se a criança responde, se ela sorri, mais ou menos com 6 meses, a gente já dá para notar essa questão do rasteio precoce. Então, quando a gente sorri para a criança, a maioria das crianças de 6 meses fazem o quê? Sorriem de volta, não é? Essa troca que na maioria das vezes, na criança com autismo, não existe essa troca. É um olhar mais perdido, é um olhar que não tem foco, né? Então, assim, a gente começa a ver esse rasteio precoce e falar, assim, que a gente tá tendo algumas características, mas também com 6 meses a gente não pode diagnosticar uma criança com autismo, né? Nem os médicos. Por isso que é chamado hoje, com o advento do DSM-5, a gente chama de TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. Esse nome espectro é justamente por essa diferença de características. Nenhuma criança autista é igual a outra. Então, existe autismo leve, moderado e grave, e com diferentes denominações. Então, tem crianças autistas que podem ser verbais, elas podem falar, tem outras que não podem falar, tem algumas que têm um pouco de interação, a outra já é a interação totalmente zero. Então, assim, é bem difícil o diagnóstico e difícil também de se modular esses graus. Por isso que é tão importante o acompanhamento. Desde, né, quando a gente já reconhece algumas características, que a principal característica é essa questão do olhar, da troca e do convívio social. A gente nota que essas crianças começam a se excluir de perto de outras crianças, essa troca, o chamado do nome. Então, o pai, a mãe está em casa, chama seu filho, chama diversas vezes pelo nome.
e não é correspondido, então já é um sinal de alerta e precisa sim de acompanhamento. Nessa inserção da pessoa especial no seio da sociedade. No entanto, a psicopedagoga tem ressalvas quanto ao uso do aplicativo eletrônico na terapia de pessoas com autismo. A questão dos aplicativos é muito difusa, né? Alguns especialistas, inclusive, abominam essa questão. Por quê? Mas na minha visão terapêutica e como pesquisadora também da área, o que é que eu entendo? Que a gente tem que ter uma balança. Então, se a criança ela não aprende de outras formas, né? Então, ela é muito ligada com a tecnologia. E por que ela é muito ligada à tecnologia? Tem uma explicação, não são só crianças autistas. Hoje a gente vai para restaurante, a gente não vê mais crianças socializando. A gente vê crianças no celular, crianças no tablet, né? Isso é muito ruim, por um lado, porque as crianças deixam de estar passando por processos que deveriam estar passando. Muitas vezes a gente olha para os parquinhos dos restaurantes, as crianças não estão mais lá. Elas estão sentadas com o tablet. E isso ocorre o quê? As crianças deixam de passar pelas fases. Então, ela devia estar ali pegando na areia daquele parquinho, subindo, descendo, trabalhando a motricidade. E está lá, bitolada a um meio de comunicação que muitas vezes ela não tem significado. Ela decora, por exemplo, como é que vai colocar aquele brinquedinho no baú. Então, por repetição, ela acaba decorando. Mas se a gente traz aquilo para o papel, por exemplo, a criança não sabe fazer. Eu já recebi crianças, inclusive, e quando a gente vai dar o lápis à criança, quando dá um papel à criança, a criança quer passar o papel com o dedo. Então, isso é muito preocupante. Na questão do autismo, essa criança tem que ser avaliada. Porque, assim, se ela está pronta para ser trabalhada com as tecnologias, não é uma questão, funcionou para uma criança, vai funcionar para todas as crianças. A inclusão pode acontecer, só deve acontecer com acompanhamento terapêutico, porque dificilmente a escola, hoje, que é o convívio social maior e os espaços sociais, eles vão conseguir inserir essas crianças, e principalmente as outras crianças, porque quando a criança não participa de uma brincadeira, não está ali, as crianças tendem o quê? A excluir. Não, aquela criança não participa, aquela criança não brinca. Então, assim, parte de treinamento dos terapeutas, né? Treinamento da escola e principalmente as novas pesquisas hoje trazem o maior terapeuta de todos são os pais, mas eles precisam de treinamento para saber o que é que eles vão fazer, como lidar com essa exclusão, como começar a inserir a criança em espaços sociais, como é que o terapeuta vai na escola, mostra para a professora como é, porque hoje a gente tem um leque de oportunidades e de métodos que são utilizados para a inserção dessa criança, para que ela comece a diminuir esses comportamentos de exclusão social. Então, isso tudo parte do que é comprovadamente científico, comprovado cientificamente, que é a questão terapêutica. O Inclusão em Foco termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.